Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que estejam estudando, se cuidando. E hoje, na nossa aula 76 e Ciências, nós vamos fazer uma retomada de conteúdos. Retomada de conteúdos. Nós terminamos de falar dos assuntos sobre a água. E antes da água, do que nós estávamos falando mesmo? A atmosfera. Então, antes da gente começar conteúdos totalmente novos, diferentes do que a gente está estudando, nós vamos fazer duas retomadas de conteúdo. Nós vamos relembrar o que nós falamos sobre a atmosfera, que é a aula de hoje, e na próxima aula nós vamos relembrar tudo o que nós falamos sobre água. Vocês não concordam comigo? Volta no caderno de vocês. Quantas aulas sobre atmosfera nós tivemos? Da constituição, da função, das camadas, doenças associadas, poluição da atmosfera. Olha quantas aulas nós tivemos. Hoje eu vou pegar um pouquinho de cada coisa e relembrar com vocês. Vocês são inteligentes, vocês são espertos, vão saber tudo e vão tirar de letra o quiz e os exercícios que eu propor para vocês. Mas antes de começar a nossa aula, pegou o caderno? Tem que pegar o caderno. Nós vamos começar corrigindo atividades. Chamou a família? Ótimo, chama todo mundo para sentar no sofá. A mãe, a avó, o priminho, o gatinho, todo mundo quer aprender um pouquinho de ciências. Fora isso, aonde é que você está acompanhando essa aula? Na televisão, no canal aberto? Não importa. No YouTube, no aplicativo Aula Paraná, não importa qual é o meio que você está me assistindo. O legal é que você está acompanhando as aulas de ciências. Está acessando o Classroom? Ótimo! Não se esqueçam de clicar na atividade obrigatória e resolvê-la. Sua presença está garantida. Se você não tem acesso ao aplicativo, não fique triste. Entre em contato com a sua escola. Veja qual é o dia que as atividades impressas estão sendo entregues. Pegue essas atividades, leia, resolva e devolva para a sua escola. Sua presença também vai ser garantida. Ótimo! Fechou os nossos recadinhos? Vamos começar a aula? Então a gente sempre começa com correção de atividades. Pega lá o caderno, abre, que eu sei que esse caderno está super caprichado. Você está mostrando esse seu caderno para a família? O pai, a mãe, a madrasta, o tio, o irmão mais velho, está vendo o que você está aprendendo em ciências? Quanta coisa nova nós aprendemos, quanta coisa legal a gente já estudou esse ano. Você está conversando com o seu professor, com a sua professora, ele vai ficar tão orgulhoso que você aprendeu tanta coisa, copiou tanta coisa, desenhou tanta coisa. E hoje eu quero ver se você está sabendo de tudo. Então vamos corrigir a atividade? Número 1. Leia o texto. As constantes chuvas das últimas semanas no Paraná, aliadas às temperaturas elevadas, exigem mais cuidado com o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e chikungunya. Ele usa focos de água parada para se reproduzir. Então percebam que quando eu trago esse texto para vocês, eu estou fazendo relações que a água parada, independente se ela está limpa ou ela está suja, pode servir de foco para que a fêmea do mosquito pouse, coloque seus ovinhos e vai sofrer o quê? Metamorfose. Vai sair uma larva, dessa larva uma pupa e sai um mosquito adulto. Se essa fêmea pousa, bota seus ovinhos e ela esteja contaminada com o vírus da dengue, ou da zika, ou da chikungunya, quando este mosquito liberar seus ovinhos, eclodir e sair a larva, passar por todo o processo e virar um mosquito novo, um adulto, ele também vai estar contaminado e vai voar e vai picar as pessoas e transmitir a doença. Por isso que nós temos que quebrar esse ciclo. Evitar a água parada, eu não tenho um local onde essa fêmea doente, essa fêmea portadora do vírus, coloque seus ovos. E aí a gente não vai ficar doente. Então, esse texto está falando isso. Que se eu tenho água parada, a fêmea coloca seus ovos. E na época de chuva é um perigo. Por quê? Se nós jogamos no chão objetos, tem vasinho, tem tijolo, tem pneu, tem tampinha, tem lata de tinta. Se a gente tem esses objetos nos nossos quintais,
mesmo que a água não esteja parada. E se chover? A água vai se acumular. Então, a nossa visão, a nossa ideia na época de chuva tem que ser redobrada aos nossos cuidados. Porque eu vou ter água que está sendo liberada pela natureza e eu não vou ter controle. Então, com essas informações, eu lanço para vocês 2 perguntas. Então, a primeira dizia assim: o texto relaciona a quantidade de chuvas ao aumento ou diminuição dos casos de dengue numa região. Como esses 2 eventos estão relacionados? Então, olhem a resposta esperada. Quanto maior a ocorrência de chuvas, ou seja, quanto mais chover numa região, maior é a probabilidade que a água se acumule, se tiver muito lixo espalhado. E, consequentemente, as fêmeas vão pôr, os seus ovos nessa água parada. Então, mais chuva, mais prováveis focos de dengue. Menos chuva, menos água se acumulando. Pergunta B. Já existiram ou existem casos de dengue na sua cidade? Então, essa resposta ela é pessoal. No estado do Paraná, nós temos 399 municípios, 399 cidades, e uma delas é que você mora. Então, por exemplo, eu moro em Curitiba. Se eu estivesse resolvendo esse exercício, eu ia pensar: opa, será que já existiram ou existem casos de dengue na cidade de Curitiba? A resposta seria sim. Então, essa resposta ela é muito particular. Você poderia perguntar para os seus pais, para um adulto, até para sua professora, no aplicativo, no chat do Cleso. Então, ela é muito pessoal. Sim ou não? Eu vou dar um tempinho para vocês corrigirem essa atividade e eu já volto para a gente começar a nossa aula de hoje.
Ótimo, exercício corrigido, super caprichado que eu sei. Nós vamos deixar o caderno um pouquinho de lado, porque a gente já vai usar, eu prometo. Não vai dar nem 5 minutos de saudade desse caderno. Você já vai usar ele. Então vamos adiante? Lembram que nós falamos sobre a atmosfera? Então hoje a gente vai relembrar sobre essa estrutura, sobre essa camada que envolve o nosso planeta. Então a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Ela é formada por diferentes gases, entre eles o nitrogênio, o oxigênio, o carbono, o argônio e o vapor d'água. Existem outros gases que compõem a nossa atmosfera e daqui a pouco a gente vai relembrar. Então percebam na imagem que eu trago para vocês o nosso planeta Terra. Envolto, envolvendo, cercando o nosso planeta, nós temos uma grande quantidade de gases, de diversos gases. Eles juntos formam o que nós chamamos de atmosfera terrestre. Lembra que a gente estudou que didaticamente essa camada ela é dividida em 5 partes porque elas vão apresentar características diferentes, composição química diferente. Mas antes disso, a gente vai falar então da distribuição desses gases. Lembra que na aula que a gente trabalhou isso, eu apresentei um gráfico em formato de pizza que mostrava a porcentagem desses gases? Hoje eu volto com outro tipo de gráfico, o de barras, mas ele mostra a mesma informação, só que de uma outra maneira. Então vamos relembrar? Acompanhem comigo. O gás que a gente tem em maior abundância na nossa atmosfera é o gás nitrogênio, 78%. Daí você pergunta para mim, mas Fabiano, não é o gás que nós respiramos. Por que ele é apresentado em grande quantidade? O nitrogênio ele participa de vários ciclos na natureza. Os seres vivos, as plantas utilizam, então ele tem uma importância. Embora ele não seja o gás que nós, seres humanos, respiramos, ele existe e é o mais abundante na natureza. O segundo gás em quantidade, aí sim, é o gás oxigênio. Repare no nosso gráfico, 21%. 78% do nitrogênio, que está aqui em azul, e 21% do oxigênio, que está em laranja, soma quanto? 99%. Então, os dois gases mais abundantes na nossa atmosfera, nitrogênio e oxigênio. O restante, o 1% que sobra, que resta, são outros gases, Argônio, gás carbônico, ozônio, metano, vapor d'água, tem uma grande infinidade, só que eles aparecem em pouca concentração. Então percebam aqui no nosso gráfico, o gás carbônico só aparece 0,03%, nem aparece direito no nosso gráfico. E os outros gases, que eu já mencionei para vocês, 0,91%. Somando os dois últimos, eu tenho esse 1% que falta para fechar os 100%. Então, o que é importante nós relembrarmos? Que a nossa atmosfera é formada por diferentes gases. O mais abundante, 78%, o nitrogênio. O segundo mais abundante é o que nós respiramos, oxigênio, com 21%. E os demais gases formam 1%. Relembrou? Então, hoje nós vamos copiar um outro tipo de gráfico, de barras. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Vocês vão escolher 4 cores de lápis de cor, de canetinha, de caneta. Vocês vão fazer esse gráfico no capricho, não utilizar régua. Não esqueçam de colocar o título do nosso gráfico, proporção dos gases atmosféricos. Não esqueçam as legendas, os valores e cada um deles de uma coloração. Eu vou dar um tempinho e eu já volto.
Ótimo, o gráfico está copiado no seu caderno, super caprichado que eu sei. Deixamos o nosso caderno de lado e vamos adiante. Bom, pergunto para vocês o nosso primeiro quiz da aula de hoje. Qual componente do ar atmosférico é encontrado em maior quantidade? Em torno de 78%? Você pergunta, Fabiano, você acabou de explicar, fiz no gráfico. Na aula que você ensinou isso lá atrás, você também explicou tão bem, eu estou entendendo. Esse quiz é para provar que você é inteligente. Todo mundo vai acertar. Letra A. Será que é o gás oxigênio? Letra B. Será que é o gás nitrogênio? Será que é a letra C? Gás carbônico? Ou letra D? Será que é o gás metano? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta correta. Então, esse quiz era super fácil. Para ter certeza da resposta correta, era só olhar o gráfico que você fez na tela anterior, o de barras, ou voltar mais ainda no caderno e dar uma olhada no nosso gráfico de pizza. Então, eu vou perguntar e eu quero ouvir bem alto. Qual é a resposta correta desse exercício? 1, 2, 3, é? Isso mesmo, gente, quase estourou meu tímpano. Lembra da aula sobre ouvido? Quase vocês estouraram meu tímpano, é a letra B, com certeza. A maior concentração, 78%, é de gás nitrogênio. E se eu perguntar, e o segundo gás mais abundante, 21%, é o gás? Isso mesmo, o oxigênio. Então, de parabéns. Então, vamos ver mais assuntos? Lembram desse desenho? Ótimo! Vamos falar das 5 camadas da atmosfera. Vamos relembrar? Para fins de estudo, a atmosfera é dividida em 5 camadas. Olhem a primeira, se chama troposfera. A troposfera é a camada mais próxima aos seres vivos, aos animais, às plantas e, consequentemente, dos seres humanos. Eu tenho a segunda camada, chamada estratosfera. Então, ela fica sobre a anterior. A terceira camada, mesosfera. Meso, meio, metade. Estamos na metade do caminho da atmosfera. Quarta camada, termosfera. Termo vem de termo, calor. É uma camada mais quente. E a última camada, exosfera. Exo, fora. Vocês acreditam
que ela é a última camada, é onde termina a nossa atmosfera, onde termina o nosso planeta e começa o espaço sideral? Legal, né? Percebam que essa divisão, ela acontece por quê? Fabiano, não é tudo atmosfera? Tudo é atmosfera. Porém, cada uma dessas partes vai ter uma temperatura distinta, mais fria ou mais quente, vai ter mais um gás e menos outro gás. Por isso que nós separamos elas, por apresentarem características distintas. Hoje, nessa aula, nós não vamos falar sobre as 5 camadas. A gente vai falar, nós vamos nos prender na primeira, que é a camada que nos envolve, a troposfera. Na camada mais próxima da superfície da Terra, ou seja, a troposfera, os gases constituintes do ar existem em maior quantidade. Ou seja, eu vou encontrar nessa camada muito o quê? Muito oxigênio, os outros gases que nós vimos naquele gráfico, então nitrogênio, a gente vai ter uma quantidade muito grande. À medida que nós aumentamos, ou seja, a altitude, nós vamos para as outras 4 camadas, esses gases vão diminuindo a sua quantidade, a sua concentração. E nós dizemos que o ar é o quê? Rarefeito. Então aqui eu trago para vocês uma imagem, né, de uma pessoa em cima de uma montanha, observando o horizonte, observando o céu, que bonito, olha as nuvens, um dia para aproveitar, tomar sol. Então, essa pessoa está observando, está tendo contato com a troposfera. É a camada que nos envolve, é a camada que nós temos os eventos atmosféricos, os fenômenos da natureza. Bom, fora isso, fora essa camada que nos envolve, existem na atmosfera estruturas que são importantes e fundamentais para a nossa vida? Com certeza. Então, nós vamos falar de um efeito natural do nosso planeta, efeito estufa. Então, acompanhem comigo o desenho enquanto eu vou lendo com vocês o texto. Uma importante função do gás carbônico é contribuir para a manutenção da temperatura média em nosso planeta, conhecido como efeito estufa. Então, vocês perceberam, e quando eu mostrei aquele gráfico, o gás carbônico é um gás que está numa pequena concentração, numa pequena quantidade. Mesmo que ele seja pouco, ele é muito importante e causa um efeito natural no nosso planeta, chamado efeito estufa. Se não existisse esse efeito, a vida no nosso planeta não aconteceria, porque de dia, com a luz, o calor do sol, seria muito quente. E à noite, que não teríamos a luminosidade dele, o calor dele, seria muito frio. Então não seria possível a vida no nosso planeta. Graças a essa concentração do gás, ele faz uma estufa, ele segura este calorzinho do sol e deixa uma temperatura média. Aí que está o nosso desenho. Veja, os raios de sol chegando no nosso planeta e acontece 3 situações. Esses raios chegam, a primeira flechinha, chegam na superfície e são absorvidos pelo solo, pelo asfalto, pelas construções. Na segunda situação, esses raios batem na superfície terrestre e voltam para o espaço. E a terceira situação, onde essa flechinha vai e volta, essa luz, esse calor chega à superfície, ela volta para a atmosfera e é retida, é segurada pelo gás carbônico, causando o efeito estufa. Então, o efeito estufa é um efeito bom, porém, o homem acelera, aumenta este fenômeno e aí ele é prejudicial. Então, a gente ouve muito no noticiário, mas o problema do efeito estufa, o efeito estufa é ruim. Eu quero que fique claro na cabecinha de vocês. O efeito estufa é um efeito natural do nosso planeta. É importante que ele aconteça para que a vida se estabeleça no nosso planeta. Porém, nós aceleramos, aumentamos este processo. Acompanhem comigo na tela. Nesse processo, ou seja, no efeito estufa, alguns gases, como o gás carbônico, metano e vapor d'água, retêm, seguram este calor do Sol no nosso planeta e faz com que a temperatura do nosso planeta fique
agradável, que possibilite a vida. Então, como a luz do Sol é fundamental para que a vida no planeta Terra se estabeleça. Olha que legal essa animação que eu trago para vocês. Nós temos o Sol emitindo a sua radiação, a sua luminosidade, e ela está chegando no nosso planeta. Essa luminosidade, consequentemente, esse calor. Uma parte volta para o espaço, é perdida, só que outra parte, percebam que em torno do nosso planeta existe uma circunferência. É esta camada de gases que segura, que retém esse calor. Isso é efeito estufa. Porém, com o aumento da queima dos combustíveis fósseis, diesel, gasolina, e da destruição de áreas naturais, ou seja, de florestas, de matas, de campos, faz com que o gás carbônico aumente de quantidade, que outros gases aumentam. Se o gás carbônico e outros gases seguram esse calor, se eu coloco mais desses gases na atmosfera, mais calor ele segura, mais calor ele retém. Ou seja, nós temos um processo chamado aquecimento global. Olha as 3 imagens que eu trago para vocês. Fábricas liberando gás carbônico nas suas chaminés, queimadas de florestas, escapamentos de carro queimando combustíveis fósseis, liberam mais desses gases na atmosfera. Mais gases, retém mais calor, fica mais quente. Então, um processo que é natural, que é o efeito estufa, é acentuado e nós chamamos de aquecimento global. E quais são as suas consequências, Fabiano? Traz problema? Claro que traz. Então, este fenômeno, o aquecimento global, pode ocasionar o quê? Derretimento das geleiras, das calotas polares, aumento dos níveis dos oceanos, alteração dos inícios das 4 estações que nós já aprendemos, enchentes, secas, inundações, ou seja, ele muda todo um ciclo da natureza. E eu trago aqui para vocês algumas imagens para ilustrar, né? Então, um calor muito forte, consequentemente uma seca, furacões, tufões, né? Derretimento de gelo, que consequentemente aumenta o nível dos oceanos. Então, o que nós temos que fazer? Evitar a queima de combustíveis fósseis, evitar a destruição de florestas, de campos, de matas, para não ter uma liberação tão grande desses gases, por exemplo, o gás carbônico. Vamos para o nosso segundo quiz da aula de hoje? Quero ver se você está atento. O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas do nosso planeta. Esse fenômeno é um processo, então ele quer saber sobre o efeito estufa. Letra A. É natural, porém intensificado pela ação humana? Letra B. É artificial, ou seja, resultado direto da interferência antrópica sobre o meio. Letra C. É um evento recente, não havendo registro da sua existência em épocas geológicas passadas. Ou letra D. É natural, sem relação com as práticas sociais. Dê uma olhadinha, relembre o que eu falei anteriormente e eu já volto com a resposta correta.
Você sentiu dificuldade nesse quiz? Talvez por causa de algumas palavrinhas, mas a resposta correta é a letra A. O efeito estufa, ele é natural. Antes da existência do homem, ele já acontecia. Porém, nós intensificamos, ele fica mais acentuado. Talvez você sentiu dificuldade porque tinha uma palavrinha aqui antrópica. Antrópica significa que é a ação do homem. Vamos adiante? Vamos falar então agora do ozônio, que é um gás que nós encontramos na nossa atmosfera. Então o ozônio é presente na atmosfera e tem uma função de filtro, ou seja, ele impede a entrada de grandes quantidades de raios ultravioletas vindo do Sol. Olhem aqui o desenho. Porém, esta camada está sendo o quê? Destruída pela ação de gases liberados por algumas atividades humanas, fazendo com que nós tenhamos o chamado buraco na camada de ozônio. Não é bem um buraco que está acontecendo. O ozônio ele é distribuído na atmosfera. Quando nós liberamos alguns gases, esses ozônios eles se desligam, as ligações químicas entre eles se desligam e vai ficando uma camada mais fina. Por isso, a gente diz buraco na camada de ozônio. Olha que legal essa animação que eu trago para vocês. Em azul, eu mostro a baixa concentração do gás ozônio. Quando você vê em verde, ou avermelhado ou laranja, as concentrações são relativamente grandes. O ideal é que o nosso planeta estivesse todo verdinho, dizendo que eu tenho uma grande concentração de ozônio. Com a liberação de alguns gases, faz com que essa camada fique mais fina e forme esse buraco, facilitando a entrada de raios ultravioleta do tipo A e do tipo B do Sol, que pode causar problemas nos seres vivos. Destruição de plantas e câncer de pele, por exemplo, nos seres humanos. Vamos para o nosso terceiro e último quiz da aula de hoje? Pergunta: qual é a principal função do ozônio? Letra A: filtrar a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Letra B: absorver o dióxido de carbono. Letra C: assegurar o equilíbrio térmico do planeta. Letra D: facilitar a renovação da atmosfera. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta correta.
Vamos ver se você acertou esse quiz? Quando eu falo de ozônio, é um gás presente na nossa atmosfera que forma uma camada, a camada de ozônio. Como ela é destruída por alguns gases, é o famoso buraco da camada de ozônio. Mas o que o ozônio faz? Nos protege, é um filtro natural contra a radiação vinda do Sol. Perfeito? Espero que vocês tenham acertado essa atividade. Falando em atividade, vamos para o nosso caderno? Pegou o caderno, colocou a data de hoje, colocou o número da nossa aula e vamos copiar a pergunta. Número 1. Em vários locais do mundo existe uma grande quantidade de rebanhos de animais, os quais fornecem carne e leite. Por exemplo, explique a relação desses rebanhos animais com o aquecimento global. Essa pergunta é mais elaborada. Para responder essa atividade, aquecimento global é o aumento do efeito estufa, é a liberação de alguns gases. Será que esses rebanhos, esses animais, liberam alguns gases nas suas atividades? Olha a dica. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já volto para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Ótimo exercício copiado. Você vai ter tempo para resolver, para pesquisar e acertar essa atividade que eu vou corrigir na nossa próxima aula. Perceberam a tela que está atrás de mim? Toda vez que aparece o logotipo do Aula Paraná, significa que a nossa aula acabou. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje, relembrado muitas informações que nós aprendemos. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!